Piedade. Piedade é a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Piedade é a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Essa frase é do Jerry Bridges, do seu livro Exercita-te na Piedade, o livro a partir do qual a gente vai começar a refletir sobre as lives desta série Vida Abundante. Onde nós estamos nessa série? Onde nós estamos até aqui? A gente já fez uma boa introdução para que a gente chegasse até aqui. A gente já viu o quanto o eu é perigoso. Eu. A gente tem deixado de viver a teologia ou de se interessar pela teologia, ou tem transformado a teologia numa eulogia, como a Jan Oshman bem coloca, uma eulogia perigosa, que coloca eu no centro, e quando eu vou para o centro, o meu desdobramento, resultado disso é frustração, é desgaste, é cansaço, é impotência, é insuficiência. Por quê? Porque nós não fomos criadas para sermos sustentadas ou alimentadas pelo nosso próprio eu. E se a gente colocar todinho num campo de abastecimento, no campo de combustível da Ferrari, Ferrari não vai andar. Porque como a gente viu, e mantendo o exemplo da Ferrari da Jan Oshman, ela foi feita para velocidade e ela atinge esse potencial quando ela é usada da forma que ela foi feita para usar e que ela é alimentada ou nutrida com o combustível que ela precisa ser nutrida, certo? Então, nesse paralelo, a gente também já viu, nós fomos criadas de propósito com um propósito. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito é espelhar o nosso Deus invisível. Somos, como Sasha sempre fala, representantes visíveis do nosso Deus invisível. E o nosso propósito aqui, então, independente dos papéis transitórios que a gente venha desenvolver em um ou outro momento da nossa vida, é crescer à imagem dele. Crescer refletindo o nosso Deus. E isso hoje é possível porque nós estamos em Jesus Cristo. Nós somos criadas com esse propósito, a queda deturpou a nossa capacidade de refletir a imagem de Deus adequadamente. Cristo veio. E quando nós estamos em Cristo, que viveu a vida perfeita, que nós não somos capazes de viver, nós fomos e morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Jesus, nós podemos viver essa vida abundante para a qual Ele disse que veio. Não uma vida abundante em que todos os meus desejos são realizados, mas uma vida abundante em que eu posso viver o propósito para o qual eu fui chamada. Mais dele, menos de mim. Crescer à imagem dele e não na nossa versão, não naquilo que a gente imagina de nós. Falamos aquela frase que vocês têm gostado bastante e continuam compartilhando, que a nossa melhor versão é aquela em que a gente praticamente some e ele cresce. Essa é a nossa melhor versão. Mas o estudo exagerado do eu nos subnutriu, entrou na igreja, disfarçado muitas vezes de princípios bíblicos, e na semana passada a gente viu sobre a importância da gente parar de olhar para nós e crescer no estudo da palavra a partir do que a palavra nos aponta, não a partir daquilo que a gente quer encontrar lá, certo? A gente viu quanto isso muda, inclusive, até se a gente for olhar, por exemplo, se você está aqui há muito tempo, você deve lembrar do Salmo 139. Quantas vezes a gente lê o Salmo 139 de forma totalmente equivocada, achando que ele é um salmo que exalta a minha pessoa, porque afinal eu fui criada de uma maneira maravilhosa, logo eu sou maravilhosa. Esse é um exemplo do Big Mac, do você no centro, você é demais, você é linda, perfeita. E na verdade o Salmo 139 é uma exaltação de quem Deus é. Antes do versículo agradeço que de forma maravilhosa fui criado e tal, tem vários versículos que a Jan Milken com extrema maestria aponta todos os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, só Ele tem todos os atributos ali listados para depois falar, eu te agradeço e te louvo porque de forma maravilhosa e assombrosa o Senhor me criou. Então assim, não é sobre nós, é sobre Ele. E aí quando a gente muda essa perspectiva sobre toda a palavra de Deus e entende que ele é um livro sobre Deus e não sobre eu, sobre o meu eu, não sobre mim, isso muda a forma como a gente lê a Bíblia e isso muda a forma como nós vemos a Deus e consequentemente como nós vemos a nós mesmos. E vamos entendendo então que a nossa vida abundante ela é vivida quando a gente tem mais dele e menos de nós. A gente já entendeu que quanto mais dele nós tivermos, mais essa transformação vai acontecer de dentro para fora, de dentro para fora. Essa mudança de caráter, essa mudança de comportamento, de conduta, ela é de dentro para fora. Ela é na capacitação do Espírito Santo.
Chamei vocês, convidei vocês já algumas vezes para reverem a série Embaixo do Tapete. Nela, a gente fala bastante sobre isso também. Ela é capacitação do Espírito Santo. A Ellen que gosta do meu passarinho, que nunca cabe na tela. Ela é a capacitação do Espírito Santo, mas ela também depende muito do meu esforço. Nós conquistamos pela graça, mas agora a gente se empenha numa transformação. A gente se empenha para conquistar uma vida abundante. E a transformação resulta numa vida piedosa. E aí a gente chega onde é pra gente estar hoje. Tema de hoje, tema da próxima semana e das próximas... e daqui pra frente é disso que a gente vai falar, certo? Então, se você chegou agora... Peraí, deixa eu desativar os comentários aqui. Se você chegou agora, nós vamos começar a falar sobre piedade a partir do livro Exercita-te na Piedade, que estará disponível novamente para venda daqui 2 semanas. E na próxima semana eu vou trazer para vocês o link, certo? Vocês vão... Gente, vai ser uma emoção. Acho que eu vou comprar um para mim também, porque eu acho que ele vai chegar até quentinho. Sabe aquela coisa assim, quentinha? Vai chegar quentinho, tão fresco. Você que gosta de cheirar livro, quando chegar o seu, assim, você dá aquela cheiradinha e fala, foi praticamente feito para mim, entendeu? Mais ou menos isso. A gente falando sobre, né, mais dele, menos de mim, você achando aí que a monergismo gira em volta de você, entendeu? Não é bem por aí. Mas enfim, falemos sobre piedade. Quando alguém fala que fulano é piedoso, tal pessoa é piedosa, o que vem na sua mente? É engraçado que a impressão que eu tenho é que durante um tempo esse termo piedade, ser piedoso, etc, parece que eu lia com mais frequência só nos livros mais antigos, ou eu associava essa palavra a uma coisa mais antiga. Eu não sei bem o que você imagina quando a palavra piedade é usada. Se você gostaria de ser caracterizada acima de todas as coisas como uma mulher piedosa, como um jovem piedoso, como uma mãe piedosa, o que isso quer dizer? Será que por piedade a gente tem tido a imagem certa do que o termo realmente significa? Ou a gente volta naturalmente para uma imagem mais vintage, de pessoas assim mais antigas, né? Sentadas em suas cadeiras de balanço, lendo bons livros ou tricotando alguma coisa, nada contra nenhuma dessas coisas. Mas será que se a gente tem essa visão de piedade, a gente está com uma visão precisa do que é o termo? Eu gosto muito de pensar que em inglês... piedade é godliness. E é muito legal pensar que se a gente olha para a pessoa, se piedade é godliness, a pessoa que é piedosa é uma pessoa godly. E aí você fala, olha, godly, eu já ouvi isso em algum lugar, porque é God, né? God de Deus, godly. Ela é como Deus é. Isso é muito interessante, eu gosto do termo piedade em inglês, porque eu acho que o conceito ele tá praticamente já assim pronto na palavra. Com a gente em português tem que sambar um pouquinho mais para entender o que piedade é. Mas para os americanos é muito fácil, porque a pessoa godly é a pessoa godly. Ela espelha os seus atributos, tudo aquilo que a gente tem falado até agora. A pessoa piedosa é aquela pessoa que tá chegando na sua melhor versão. Aquela pessoa que tá chegando na melhor versão dela mesma, em que ela é godly, não ela li. Entendeu? Ela é aquela que se parece com Deus, aquela que tem desenvolvido e que tem refletido cada vez mais quem ele é e menos de quem ela era. Ela é livre para ser quem ela é, a imagem e semelhança de Deus e refletir os seus atributos. É interessante pensar sobre isso e hoje eu quero praticamente só definir o conceito com vocês, porque esse é mais um daqueles que a gente ouve, a gente acha que a gente sabe o que é, mas se pedem pra gente definir, a gente fica meio, então, né, piedade é aquilo que nós, né, devemos ter e, né, se você olhar lá, né, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, não, peraí, não tem piedade no fruto do Espírito, então, eu não sei, lembrei, 1 Timóteo 4:18 vai dizer pra gente que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade pra tudo é proveitosa. Então, piedade é melhor do que fazer exercício físico. Então, eu vou descer dessa esteira agora e eu vou, porque a minha melhor versão é aquela em que eu não subo na esteira. Não é isso também. Também não é isso piedade. A gente lê o termo e fica assim, eu sei o que é, mas se alguém me pedir pra definir, que é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai alinhar os conceitos. No livro Exercita-te na Piedade, o Jerry Bridges passa os 5 primeiros capítulos desse livro falando sobre isso, os 5 primeiros, antes dele entrar especificamente nas qualidades de uma pessoa piedosa. Então, claramente, a gente entender o conceito é uma coisa relevante, porque senão a gente vira
como a gente vai ver mais pra frente, muito mais focado em comportamento, e não é isso que a piedade é. Então não importa se você é uma boa mãe, um super pai, o melhor aluno da sala ou se você é um grande evangelista. Se você não for uma pessoa piedosa, nenhuma dessas coisas vai ter nenhum valor. As palavras piedoso, piedade, elas não aparecem com muita frequência na Bíblia, mas quando elas aparecem, tem muita coisa pra gente aprender, porque na verdade mesmo, como o Jerry Bridges bem coloca, a Bíblia toda é um livro sobre piedade. Agora presta atenção aqui no panorama que o Bridges faz sobre o assunto, quando ele vai falar, quando ele vai definir piedade. Veja só. Eu não tinha deixado aqui, aqui ó. Pera, não tá marcado, porque até agora eu não tô com os meus marcadorzinhos aqui, ó. Veja só. Veja só como que o assunto piedade vem sendo tratado na Bíblia, especificamente entre Paulo e Pedro. Paulo, desejando destilar a essência da vida cristã em um breve parágrafo, concentra-se na piedade, dizendo que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Tito 2, de 11 a 13. Quando Paulo pensa na descrição do seu próprio cargo como apóstolo de Jesus Cristo, ele o descreve como sendo chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito 1:1. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo realça a piedade. Devemos orar a favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e pacífica com toda a piedade e santidade. Devemos exercitar-nos na piedade. Devemos perseguir a piedade. O verbo perseguir denota um esforço inflexível e perseverante. A piedade com contentamento é tida na conta de grande lucro. E, finalmente, a piedade, tendo a promessa da vida presente e da vindoura, para tudo é proveitosa. 1 Timóteo exaltando, então, a piedade. Quando Pedro, aguardando com ansiedade o dia do Senhor, ocasião em que a terra e tudo que nela existe serão destruídos, pergunta que tipo de pessoas devemos ser. Ele mesmo responde que devemos levar uma vida santa e piedosa, 2 Pedro 3, de 10 a 12. Aqui Pedro usa o mais momentoso acontecimento de toda a história para concitar-nos ao dever cristão, levar uma vida santa e piedosa. Então, por aqui a gente já vê que piedade é um dever e é um privilégio do cristão. E mais, ainda em 2 Pedro, Pedro diz que Deus deu a cada um de nós tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Então, o que é a piedade? O que é a piedade? A palavra que o Novo Testamento usa para piedade, no sentido original, não é, eu falei do godliness aqui, mas ela não é, a piedade em inglês, ela também não tem o seu sentido pleno do que é o original, tá? A palavra no sentido original, ela transmite a ideia de que a piedade é uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações agradáveis a Ele. E o que é essa atitude pessoal para com Deus? Essa atitude pessoal para com Deus, que resulta numa ação agradável a Ele e que completa então o conceito de piedade, é devoção. Uma devoção que resulta em ação agradável a Deus. Ser piedoso não é ser devoto. Ser piedoso é ter uma devoção que resulta em ação. Ou seja, piedade é devoção em ação. Essa seria talvez a definição mais simples. Depois eu vou apresentar uma outra, mas piedade é devoção em ação. Continua comigo. Beleza, piedade é devoção em ação, entendi. Só que a gente precisa entender também o que é devoção. Porque devoção é muito mais do que a leitura do pão diário e a oração matinal. Veja, essa é uma prática boa, certo? Não me entenda mal. E também a devoção é mais do que a gente lê a Bíblia toda em um ano ou em 6 meses, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, certo? Que também é uma prática boa. A devoção, ela é uma atitude para com Deus. E o Jerry Bridges vai dizer para nós que essa atitude para com Deus, ela é composta de um triângulo. Ela é uma atitude para com Deus que teme a Deus, que ama a Deus e que deseja Deus. Teme,
ama, deseja. Essa atitude é a devoção. E esse tripé de devoção resulta numa mudança de caráter. Então, a mudança de caráter sem a devoção não é piedade, é moralismo. Certo? E é por isso que é tão importante, e eu já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo, que nada do que vai acontecer nas próximas semanas seja entendido isoladamente ou dissociado daqui. Eu tava assim até agora, lá longe na tela com o 3 aqui. Dissociado daquilo que a gente daquilo que a gente tá vendo aqui. Então, o que é isso? Vamos falar um pouquinho desse tripé. Temer a Deus, amar a Deus e desejar a Deus. Temor a Deus também é um outro tema que deixa a gente um pouco confuso. Porque, afinal, o que é temer o Senhor, afinal? E aqui eu vou focar especificamente no sentido do que a gente tem que tratar, tá bom? Que temer o Senhor diz respeito a veneração e honra, reverência e respeito. O Jerry Bridges, no livro, ele faz a diferenciação das duas formas em que o termo temor é usado na Bíblia. O primeiro, sim, diz respeito ao medo, mas não é esse o sentido quando nós falamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou que o temer o Senhor é nos guardar do mal, etc. Então, eu tô pegando só o que nos interessa, mas no livro que você vai comprar, você vai ver que tem essa diferenciação, tá? O cristão reverente, quem é o cristão reverente? Ele é aquele que vê a glória, ele vê a glória do Senhor, ele vê a majestade de Deus, ele vê a santidade do Senhor, antes de ver o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E aí, na verdade, quando isso acontece, quando eu reconheço Deus por quem Ele é, e aí você volta lá no Salmo 139, que é um dos salmos mais brilhantes nesse sentido, né, de nos apontar para essa majestade, para essa glória, depois que eu vi tudo isso, eu olho, inclusive, para o seu amor, para a sua misericórdia, para a sua graça, com olhos ainda maiores, porque eu entendi o tamanho desse Deus. Olha só, aqui na página 29 do livro, eu já trouxe 2 trechinhos do livro para vocês. Na página 29 do livro, o que ele diz aqui? Um dos mais graves pecados do cristão do nosso tempo pode ser a quase petulante familiaridade com que muitas vezes se dirigem a Deus em oração. Nenhum dos homens piedosos da Bíblia jamais adotou uma maneira casual que com frequência nós adotamos. Sempre se dirigiram a Deus com reverência. O mesmo escritor que nos diz que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, a sala do trono de Deus, também nos diz que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O mesmo Paulo que nos diz que o Espírito Santo que habita em nós leva-nos a clamar Abba, Pai, que é paizinho, né? Também nos diz que este mesmo Deus habita em luz inacessível. Devemos começar a recobrar o nosso senso de respeito e profunda reverência a Deus. Devemos começar a vê-lo uma vez mais na infinita majestade que só a Ele pertence. Ele que é o Criador e Supremo Governante de todo o universo. Há um abismo infinito de valor e dignidade entre Deus, o Criador, e o homem, criatura, muito embora o homem tenha sido criado à imagem divina. Então, o temor de Deus é um reconhecimento sincero desse abismo, não um rebaixamento do homem, mas uma exaltação de Deus. Não um rebaixamento do homem, mas uma exaltação de Deus. A pessoa devota é a pessoa que teme a Deus. E o temor de Deus está associado a uma profunda reverência, a uma profunda honra, veneração e honra, reverência e respeito. Tá? É uma forma de nós nos dirigirmos a Deus de forma extremamente reverente, é além do respeitosa. É reverente diante da sua grande majestade. Certo? E o que o Jerry Bridges coloca, que muitas vezes nós temos perdido essa reverência, é porque muitas vezes a gente tem olhado para Deus primeiro em seu amor, graça e misericórdia e tem diminuído a sua glória e majestade. E essas coisas caminham juntas, mas veja, Deus, homem criado em imagem e semelhança de Deus, é o que cabe na tela, né? Na verdade é mais embaixo. É o que cabe na tela, certo? Existe esse abismo, e isso não nos rebaixa, isso o exalta por quem ele é. Então, nós devemos crescer no temor
do Senhor. E o temor de Deus, a reverência, o respeito à sua glória e majestade é um dos tripés de uma devoção, de uma vida centrada em Deus, uma vida devota. E esse temor nos leva, como eu já disse, a amá-lo mais. A pessoa devota é uma pessoa que, além de temer a Deus, ela o ama. E como que ela ama a Deus de forma mais última, assim, de forma maior? Ela mantém os seus olhos na cruz. Porque veja, o amor de Deus, ele não tem sentido sem o Calvário. É o que Bridges coloca exatamente nesses termos. O amor de Deus, ele não tem sentido sem o Calvário. O amor de Deus, ele não tem sentido sem a cruz. Jesus não morreu só para nos dar paz e um propósito de vida. Jesus morreu para salvar a gente da condenação eterna. Jesus morreu para nos salvar da ira divina. E a pessoa devota, ela ama a Deus quando ela entende do que ela foi liberta. E o que essa libertação custou para Deus. Porque ela foi de graça para nós, mas ela custou o seu único filho. A que preço isso custou para Deus? A pessoa que ama a Deus, ela cresce em amor a Deus diante da reverência que ela tem por esse Deus glorioso e majestoso, que mesmo sendo Deus, enviou Jesus Cristo para nós, logo eu, certo? Já dizia a musiquinha, né? Logo eu, a música. E deu seu único filho para morrer por nós. Então, quanto mais eu entendo a sua glória e majestade, eu também vou olhar para o amor de Deus com outros olhos. E isso me faz amá-lo cada vez mais. Quanto maior o meu temor, quanto maior a minha reverência à sua majestade, maior também o meu amor. Por mim, ele mandou Jesus na cruz. O Calvário existiu e aconteceu por mim. Não é, olha como eu sou especial, olha que Deus é esse que faria isso por mim. Por mim. E por último, além da devoção e do amor, a pessoa devota, ela deseja Deus. Desejar o próprio Deus, então, é como se completasse o tripé que embasa a nossa devoção. Um anseio por Deus, como a gente vê nos Salmos. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá comigo no Salmo 42 e depois no 24. Peraí. Vocês sempre ficam perdidas, né? Por que eu tô indo lá para longe se é espelhado, tá, pessoal? Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma corça morrendo de sede, fugindo de inimigos, achou uma água corrente. Ela, imagina ela tomando. Às vezes eu saio para dar uma volta com o Spike aqui, quando eu volto eu vejo ele ansiando pela água do potinho dele e a loucura que isso faz e o quão sedento ele estava. E esse é só um mínimo exemplo do que seria uma corça ansiando por essas águas. E o quanto a alma, então, o quanto Davi faz uma associação com o ansiar pelo próprio Deus. E aqui no Salmo 27, a mesma coisa. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. De tudo aquilo que Davi poderia pedir, o que ele está pedindo aqui, uma coisa só eu desejo. Eu desejo estar com o próprio Deus. Eu não desejo coisas de Deus, eu desejo Deus. Eu desejo a Deus cada vez mais. E também em Filipenses, nós temos Paulo dizendo, capítulo 3, versículo 10, ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Vemos Paulo e Davi dizendo o quanto ele deseja cada vez mais de Cristo, cada vez mais do próprio Deus, né? O contentamento de Paulo, que tanto nos ensina ao longo de toda a carta de Filipenses, é, num certo sentido, um contentamento descontente. Porque Paulo se contenta em Deus, mas ele nunca está satisfeito com o quanto que ele tem de Deus. A gente viu isso na nossa série sobre contentamento. O contentamento descontente é a marca de um cristão piedoso, que entendeu que precisa de Deus acima de qualquer outra mudança de circunstância ou de qualquer outra coisa que possa ter nessa vida, né? E que enquanto estiver deste lado da eternidade, sempre vai desejar mais.
Ele está contente com tudo que o Senhor tem para ele, mas ele deseja cada vez mais o próprio Deus. Nisso, ele nunca está contente, ele está descontente, sempre querendo mais. É o descontentamento piedoso. Ele só se contenta com Deus, nunca está satisfeito com aquilo que ele tem de Deus. E essa ideia de desejar Deus, como Jerry Bridges bem observa, pode até parecer meio esquisita, né? Parece uma coisa muito abstrata. Como assim desejar Deus? Só por quem ele é, né? A gente entende, a gente é muito pragmático muitas vezes. A gente entende muito bem a ideia de serviço, a ideia mais prática, mas essa coisa de desejar comunhão com ele às vezes parece até meio beira o fanatismo, né? O Jerry Bridges coloca no livro e é bem isso. Parece que fala, oi, isso é demais, né? Mas a gente precisa se lembrar que é Paulo que está falando. E Paulo, se tem uma coisa que ele não era abstrato ou teórico demais, ele era extremamente prático. E mesmo assim ele ansiava por isso. Esse anseio por Deus produz em nós um desejo não do que ele pode nos oferecer, mas um desejo de Deus por quem ele é, estar com ele. Então veja lá, o que é devoção a Deus? O temor a Deus, que é uma atitude de reverência e respeito, veneração e honra para com Deus, aliado a uma compreensão profunda do amor de Deus por nós, demonstrado principalmente por meio da morte de Jesus no nosso lugar. Esse temor e esse amor, eles se complementam e se reforçam e produzem no crente, então, um desejo intenso por Deus, tão incrível na sua majestade e glória, que me faz temê-lo, e tão grande no seu amor e misericórdia, que me fazem amá-lo cada vez mais. É uma definição grande de devoção, mas no fundo o que você precisa, eu só articulei os conceitos aqui com a ajuda, lógico, da definição do Bridges, mas é uma articulação entre os 3 conceitos que a gente já viu. A pessoa devota é aquela que teme a Deus, ama a Deus e deseja a Deus. Temor, amor, desejo por Deus. Centrado em Deus, mais dele, menos de mim. E é dessa atitude aqui, que surge o caráter e a conduta que a gente considera como piedade. Só que se piedade é devoção em ação, sem a devoção, sem uma vida centrada em Deus, o caráter e a conduta não têm fundamento. Eles não têm um alicerce, então eles não se sustentam. Vocês lembram do boné? Essa semana eu postei, se você não viu ainda, dá uma olhada depois no meu feed do Instagram, eu postei uma história do meu filho que um dia chegou em casa com o boné do Bom Comportamento. E eu falei pra ele, que boné é esse? E ele falou pra mim, falou assim, esse aqui é o boné Não, ele chegou animado contando pra mim, na verdade. Olha, mamãe, olha esse boné, esse é o boné do Bom Comportamento. Eu falei, o que é isso? Ele falou, o boné do Bom Comportamento é um boné que a professora toda semana escolhe alguém que se comportou bem na escola e dá o boné pra ela levar pra casa e pra ela usar. Eu fiquei super aliviada, né? Falei, ai, graças a Deus, meu filho com esse boné em casa, porque ele tava passando por uma fase complexa. E aí eu falei, puxa, filho, que legal, e o que a professora falou quando te deu? Aí ele falou, não, a professora não falou nada, ela não sabe que eu peguei. Essa é uma daquelas histórias, assim, que você fala, eu vou guardar para a posteridade, porque assim, eu tenho que corrigir, mas eu também tenho que, o que é isso, né? Meu filho roubou o boné do Bom Comportamento. Se você não leu o texto sobre isso, depois você vai ler de tudo que ele poderia roubar. Aquele momento que a gente fala umas coisas como mãe, né, que nem a gente acredita. Pô, meu filho, tanta coisa pra roubar, você vai roubar o boné do Bom Comportamento? Mas enfim, depois que a gente conversou e acertou tudo, a reflexão que vem disso é exatamente isso. Qual que era a grande questão do João ali? Ele queria o boné do Bom Comportamento, mas, mas era totalmente desmerecido. O processo que levaria ele a poder usar aquele boné, ele não fez nada, ele só queria o boné mesmo. E tantas vezes é assim com a gente também. Né? A piedade, então, ela é a devoção em ação. Sem a devoção, é o boné. Você tá catando um boné e colocando lá achando que ele é seu. Isso não se sustenta. O caráter e a conduta piedosos não se sustentam sem uma vida devota, centrada em Deus, que teme a Deus, que ama a Deus e que deseja a Deus. A gente tenta muitas vezes agradar a Deus sem tomar tempo para andar com Ele e ter um relacionamento com Ele. E depois a gente não entende por que não vai. É por isso que quem tenta muitas vezes acaba cansado ou achando pesado, legalista, cansativo. É só um forte relacionamento pessoal com Deus, então, que pode impedir que esse desenvolvimento de caráter e conduta que a gente vai começar a ver a partir das próximas semanas se torne algo opressivo. João escreve que os mandamentos de Deus não são pesados.
Os mandamentos de Deus não são pesados. A vida piedosa não é cansativa. Por quê? Porque a pessoa piedosa, antes de exibir os comportamentos coerentes com, a pessoa piedosa, antes de tudo, ela é centrada em Deus. A pessoa piedosa teme a Deus, a pessoa piedosa ama a Deus, ela deseja Deus. Nesse sentido, seguir a Deus e viver para Ele não é penoso. Não é penoso. A vida piedosa é centrada em Deus. Mais dele, menos de nós. Guarda isso. Guarda isso. Porque foi precisamente por isso, não sei se eu já comentei, mas foi precisamente por isso que a gente começou como a gente começou antes de avançar para onde a gente está indo. Essa motivação é o que separa a pessoa piedosa da pessoa moral. Essa motivação é o que separa a mãe piedosa da mãe benevolente. O trabalhador piedoso do trabalhador zeloso. A pessoa piedosa, ela é moral, ela é benevolente, ela é zelosa por causa da sua devoção a Deus. E aí a sua vida assume uma dimensão em que ele some e Cristo aparece. Cristo é refletido e é apresentado a esse mundo que tanto precisa dele. Entende? Então, piedade é mais do que caráter cristão. Essa série, Vida Abundante, não é uma série sobre caráter, mas a gente vai falar sobre muitos traços de caráter e conduta. Piedade é caráter cristão que brota da devoção a Deus. E aí, se você quer uma definição um pouquinho mais longa do que piedade, a devoção em ação, a piedade é devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Nós precisamos bater nessa tecla. É impossível edificar um padrão de comportamento cristão sem o alicerce da devoção a Deus. Então, o exercício da piedade é, antes de tudo, antes de ser paciente, antes de ser grato, antes de ser contente, antes de ser humilde, antes de ter paciência, antes de tudo aquilo que a gente vai ver. O exercício da piedade, antes de tudo, é cultivar uma relação com Deus. Temê-lo, amá-lo, desejá-lo. Isso, devoção, vai me levar a agir. Isso vai me levar a um caráter transformado, um caráter piedoso. Semana que vem, a gente vai encerrar essa parte de mais, assim, como eu posso dizer, fundamentos da vida abundante ou da piedade. E a gente já pode, inclusive, entender a vida abundante como uma vida piedosa, né? Mais dele e menos de nós. E a gente vai falar, semana que vem, como que a gente se exercita na piedade. Como que tudo isso acontece. Para então a gente começar, lá na outra semana, com os traços de caráter piedoso. Certo? Lembre-se de uma coisa, não avance sem esse entendimento. O traço de caráter sem piedade é puro moralismo, é puro comportamento. E ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante, não uma vida bem comportada, não uma vida legalista, não uma vida moralista. Certo? O traço sem a piedade é mero moralismo. Temer a Deus, amar a Deus, desejar a Deus. Isso me convida a agir. Isso me leva a agir. E aí, parafraseando Hernandes Dias Lopes, né? Qual é a essência de tudo isso? Venha como está, mas não permaneça como veio. Venha como está, mas não permaneça como veio. Cultive um relacionamento com Deus. Cresça no temor de Deus, cresça no amar a Deus, cresça em desejá-lo cada vez mais. E esse tripézinho, a vida devota, a vida centrada em Deus, não vai deixar, né? É impossível que isso não resulte numa mudança de comportamento, numa mudança de caráter. Certo? Amém? Espero vocês então, quarta-feira, 7h30, para mais um episódio. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!